Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a igreja. E o título da minha mensagem, irmãos, hoje é esse: a igreja, corpo de Jesus na terra. Você sabia disso? Que você representa o corpo de Jesus na terra? Pastor, mas eu sou muito falho, pecador, pecadora, como eu sou parte do corpo, eu sou representante do corpo? Sim. Hoje essa mensagem vai ser, eu diria, um divisor de águas para nós, porque eu quero trabalhar sobre isso, para mostrar para você que a sua vida, ela importa muito para Deus. Que o nosso papel como igreja local é muito importante. Que nós não estamos aqui vindo à igreja simplesmente para nos reunirmos, cantarmos bons louvores, como fizemos há pouco. Isso tudo é muito bom, ver os irmãos, receber uma palavra boa, isso tudo é maravilhoso. Mas nós estamos aqui porque somos membros do corpo de Cristo na terra. Traduzindo essas palavras, somos representantes de Deus na terra. Eu sei que ao pensar sobre isso, a gente de bate-pronto diz, não merecemos isso. É a verdade. Somos muito falhos, muito errantes, muito pecadores, muito pequenos, muito limitados. Mas Deus escolheu isso para nós. Há pouco eu orei e clamei com vocês aqui por essa situação do ataque de Israel ao Irã. Clamamos por Israel, clamamos pelo Irã, clamamos pela Rússia, clamamos pela Ucrânia, clamamos pelos países árabes. Clamamos por aqueles que passam guerra civil, clamamos pelo nosso país, pelas Américas. Nós somos os representantes de Deus na terra. A igreja é o representante. E a igreja, ela precisa atuar. Temos um papel, temos um dever. Talvez você diga assim, mas pastor, o que a gente vai fazer diante de uma guerra? Eu sei, é muito difícil. O que a gente vai fazer diante de uma guerra civil? A gente pode orar, irmãos. A gente pode clamar a Deus. A gente pode influenciar uma família. E no momento que eu influencio essa família, e essa família tem um filho que, quem sabe um dia será um político, e ele colocará como pauta da política os valores cristãos, vai mudar gerações. Porque, irmãos, Deus nos deu essas tarefas, Deus nos deu essas responsabilidades, Deus nos deu muitas coisas e a gente só precisa cuidar. É claro, irmãos, há uma guerra espiritual, há pessoas maldosas, mas hoje eu quero falar com vocês sobre isso. A igreja de Jesus é o corpo de Jesus na terra. Amém? E eu quero orar com você antes da leitura do texto, que é 1 Coríntios 12, e quero refletir com vocês hoje sobre essa figura de linguagem, porque a Bíblia vai tratar aqui em 1 Coríntios 12, que nós somos membros do corpo de Jesus, e aqui o apóstolo Paulo estava fazendo uma metáfora, uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem real. E eu quero orar com vocês agora, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, tenha misericórdia da nossa vida e nos ensina a sentir o que o Senhor sente, a perceber aquilo que o Senhor percebe, a estarmos sensíveis ao Senhor, como igreja, como povo de Deus, e que possamos, papai, sim,
fazer aquilo que o Senhor reservou para nós, começando pelas nossas vidas, depois indo para a nossa família, parentes, igreja local, cidade que vivemos, que adoramos a Deus, que servimos como igreja local, depois estado, país e mundo. Cumpre em nós o teu querer e realiza em nós a tua vontade. Fala aos nossos corações e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, meus irmãos, 1 Coríntios 12, 12. Como eu mencionava, Paulo, no capítulo de número 12, começa a falar sobre os dons espirituais. E ele abre um parênteses, e no versículo 12, ele começa falando sobre essa diversidade que há no meio dessa unidade que é a sua igreja. E aí ele fala algo aqui lindíssimo que está no versículo 12, que eu quero ler com vocês. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém, meus irmãos? Até aqui. Aqui Paulo fazendo uma analogia sobre essa diversidade. Ele estava falando aqui a igreja de Corinto, porque lá eles estavam brigando entre eles. Era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha dons, mas vivia em brigas. E aqui Paulo está se dirigindo especificamente a eles e faz essa analogia, mas ao mesmo tempo ele está extraindo essa verdade. Eu quero hoje falar com vocês sobre isso porque, irmãos, nós temos um papel muito grande nesse mundo. Nós temos um papel muito grande nessa terra. Deus te chamou para cumprir com um propósito. Eu sei que quando falamos sobre a importância do corpo de Jesus na terra, na nossa mente começamos a divagar e pensamos, mas são todas as igrejas? Sim. Todas as igrejas que clamam por Jesus e seguem a Bíblia são corpos de Jesus na terra. Representam o corpo de Jesus na terra. É por isso que temos um compromisso muito grande. A igreja de Jesus é a igreja visível, sim, mas é a igreja invisível também. E não somente essa igreja agora que é visível, local, que a gente vê, mas a igreja que é universal e invisível no sentido de aonde quer que haja um cristão que clame a Jesus, que tenha a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, ele faz parte dessa igreja. E talvez você me pergunte, mas pastor, é somente nós que vivemos? E aqueles que já partiram? Aqueles que já partiram já fizeram o seu papel de igreja na terra. Ou seja, eles fazem parte também, mas já cumpriram a sua missão. A igreja apostólica já cumpriu a sua missão. A igreja primitiva já cumpriu a sua missão. A igreja da reforma já cumpriu a sua missão. A igreja dos grandes avivalistas já cumpriram a sua missão. Agora nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão. Qual é essa missão?
glorificarmos o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. E aqui eu gostaria de usar essas figuras de linguagem para que você possa pensar sobre isso. Porque, irmãos, como eu mencionei, muitas vezes nós não sabemos quem é um servo de Deus que está lá no Oriente Médio, que está lá em Israel. Fujam de pensamentos, eu diria, limitados, irmãos, com relação a todos esses conflitos que o mundo tem enfrentado. Não pensem em vocês que não tem muitos palestinos que são contra os próprios grupos radicais. Não pensem em vocês que não existam muitos ucranianos que são contra qualquer tipo de atitude que os líderes da Ucrânia tiveram, ou mesmo na Rússia. Não pensem em vocês que todas as pessoas no Irã são assim também como seus líderes. Não pensem em vocês. As pessoas, elas muitas vezes se sentem fracas, limitadas e vão vivendo as suas vidas com as suas limitações e elas não têm força de ir contra um Estado, principalmente um governo que é um governo ditador. Mas não pensem em vocês, porque muitas vezes a gente tem essa maneira de pensar, colocando tudo dentro de um mesmo pacote. Não, tem que acabar com tudo. Israel tem que fazer algo realmente de uma vez por todas. Não, meus irmãos, não pensem vocês que muitos israelitas concordam com o que está acontecendo. O que eu quero destacar agora aqui não são as discussões políticas, porque não é do nosso interesse. O que eu quero destacar agora é o que Deus está sentindo, o que o cabeça está sentindo. O que o cabeça está passando como mensagem ao corpo. O que o cabeça quer que a igreja faça. O que o cabeça quer que a gente se posicione. O que o cabeça quer que a gente realmente viva intensamente. Porque, como eu mencionei no meu período de intercessão, a resposta para esse mundo é Jesus Cristo, Senhor. A resposta para esse mundo perdido, caído, é Jesus. E podem ver, meus irmãos, que em todas as gerações houveram guerras, houveram rivalidades, houveram brigas, divisões. E não pense você que a gente está imune, o mundo vai se tornar um paraíso amanhã. Não, é como Jesus disse, sempre haverá pobres, sempre haverá guerras, rumores de guerras, mas o que importa é qual é o nosso papel, o que nós iremos fazer, como nós iremos realizar ali um momento de oração, de intercessão, de clamor. Porque, como eu mencionei há pouco a vocês, meus irmãos, a igreja é o corpo de Jesus na terra. Deixa eu te ensinar uma coisa, sabe por que ainda esse mundo não entrou em ruína total? Por causa da igreja, irmãos. A igreja é o sal de Deus na terra. A igreja é a luz de Deus no mundo. O nosso país, ele só não está pior por causa da igreja. O Ocidente livre, podem ver, meus irmãos, o Ocidente é diferente do Oriente. O Ocidente, ele tem, vamos dizer assim, liberdades. E o que gera mais saúde no Ocidente? É Cristo. Se tirarmos Cristo do Ocidente, mesmo com toda a nossa liberdade, a gente se aniquila, a gente se destrói. Então percebam, a resposta para o mundo, a resposta para as nossas famílias, a resposta para os nossos filhos, a resposta para as próximas gerações é Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer ser revelado por nós e pelo nosso intermédio. E antes de irmos aos meus pontos, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês que está em Êxodo. Êxodo 19. Abra a sua Bíblia comigo em Êxodo 19. Um dia, Deus escolheu um povo para fazer desse povo uma nação santa, para fazer desse povo um tesouro especial, para fazer desse povo
sacerdotes, uma nação sacerdotal. Esse povo foi o povo de Israel. E agora eu te pergunto, Israel perdeu essa missão ao longo dos séculos e milênios? Sim. Deus separa Abraão para fazer de Abraão bênção para todas as nações. Deus depois separa não só agora Abraão, mas todos os seus descendentes, e agora em Moisés, Deus se revela à nação de Israel e diz: vocês foram escolhidos na terra para um propósito especial. Nós conhecemos a história. Israel se perde com ele mesmo. Moisés liberta o povo do Egito, eles chegam em Canaã, conquistam Canaã e depois se esquecem de Deus. Vem o período dos juízes e lá se afundam. Ou seja, mas pastor, eles não eram a nação sacerdotal, eram, mas eles se esqueceram disso. E aí, pastor, aí Deus levanta um profeta, um último juiz, que é Samuel, para restaurar o altar da verdadeira adoração. Deus concede o primeiro rei, que é Saul, depois o grande rei, que é Davi, e ali Israel volta a viver esse princípio de nação santa, de povo sacerdotal. Deus dá um templo, dá uma casa, Deus escolhe habitar numa cidade, mas e aí, pastor? E aí que o povo se perde de novo. As 12 tribos se dividem de novo. Por quê? Porque se esqueceram do seu papel. E aí, pastor, na tribo do norte, Deus levanta uma escola de profetinhas, paupérrimos, que vestiam roupas de animais, e Deus sacode o mundo, a tribo do norte, a tribo do sul, sacode o templo com esses profetas, marca uma nova geração, levantando profetas na tribo do norte, levantando profetas na tribo do sul, levantando profetas no palácio, levantando servos de Deus. E aí, pastor, Deus restaura o altar, e depois eles se perdem de novo. Veio o cativeiro assírio, veio o cativeiro babilônico, e lá na Babilônia agora Deus levanta de novo um outro profeta. Quem? Deus levanta Daniel, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias. Para quê? Para restaurar o altar, e Deus restaura o altar. Perceba, irmãos, Deus não desiste de nós, Deus insiste com o seu povo, Deus levanta os seus servos. O povo reergue agora a segunda casa de Deus, Deus continua levantando os seus profetas, e assim vem Jesus. Mas antes de Jesus, Deus levanta João Batista, e com João Batista agora Deus prepara o caminho das pessoas para o grande advento do mundo. E meus irmãos, estamos no ano de 2025, depois de Cristo. Dê um glória a Deus, meus irmãos. Jesus é a resposta para o mundo, Ele sempre foi. Agora olha só que mistério, Ele veio, Ele morre na cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele se manifesta à sua igreja, Ele é levado aos céus, Ele derrama o Espírito Santo, e agora Ele pega a sua nação, e agora essa nação que era santa, que tinha sido separada, como a gente vai ler aqui, Deus repagina ela, porque agora a igreja é essa nação sacerdotal, aonde ela tem que fazer a diferença no mundo, e aqui estamos nós, e eu te pergunto, a igreja também falhou ao longo dos séculos? Sim, meus irmãos, a igreja falhou, quando ela se une ao Estado. Ah, pastor, mas nós somos protestantes, Lutero não falhou. Não, meus irmãos, Lutero também falhou. Conheço um pouco sobre a vida de Lutero. Lutero, logo depois da reforma protestante, também ele vai pregar aos judeus, porque ele pensou consigo mesmo, bom, se eu entendi como um líder católico o que era o verdadeiro evangelho, logo os judeus também vão entender. E os judeus cuspiram em Lutero, e Lutero, de contrapartida, também cospe nos judeus. Uma rixinha boba, é um erro de Lutero. E aí, pastor, os protestantes também têm os seus erros, meus irmãos.
Porque logo depois da Reforma Protestante também, muitos príncipes se uniram a Lutero e ao protestantismo, não por causa de Cristo, mas por causa agora de uma independência do catolicismo. Ou seja, eles queriam uma alforria na autoridade política. Foi um erro também, meus irmãos. Se convertem não por Cristo, mas por causa de riqueza, status e poder. Isso foram erros. E nós, protestantes, não estamos imunes ao erro. O erro pode vir novamente sobre nós se a gente não tomar cuidado. Mas lembra que eu disse? Deus não desistiu do seu povo. Deus continua insistindo com o seu povo. E hoje Ele quer imprimir no nosso coração que somos o corpo de Jesus na terra. Deus conta conosco. A sua oração importa, irmãos. A sua perseverança importa, irmã. O seu testemunho, a sua proclamação importa. Se você é um crente meio dos avessos, meio da pá virada, faz as coisas quando quer, eu quero te dizer que você está dando um péssimo testemunho. Se reposicione hoje. Deus te lavou com o sangue do Cordeiro. Deus te comprou com o sangue de Jesus. Valorize esse nome. Esqueça agora Batista, esqueça, é verdade. Esqueça, meus irmãos. Porque não é a tradição batista. A igreja batista é uma fofura. É realmente especial na história do mundo. Mas nós não podemos adorar a igreja batista. A igreja batista não nos redimiu. A igreja batista não morreu na cruz. A igreja batista não fez isso. Quem fez foi o Nazareno. Foi o Espírito Santo que foi derramado sobre o seu povo. A igreja batista, se uma hora ela tiver também ali levantando seus líderes e se envolvendo com políticas e fazendo as suas jihadis cristãs, estamos errados. Estamos errados. Se nós tivermos os nossos papas e se nós guardarmos uma tradição que se compare à Bíblia, ou quem sabe uma magistratura que também, dê o tom da fé, estamos errados. O que importa para nós, amados, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O que importa para nós é a palavra de Deus e como nós nos posicionamos diante dela. E agora eu quero ler o texto de Êxodo, para eu ir para os meus pontos. Êxodo 19, olha só que texto maravilhoso, do versículo 1 ao versículo 6. No dia em que se completaram 3 meses em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. 3 meses depois, 3 meses apenas em que eles tinham saído pelo Egito, passado ali pelo Mar Vermelho. Versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas. 2 pontos, presta bastante atenção. Olhos de vocês nos meus olhos, por um minuto. Essas palavras Deus estava dizendo para Moisés, para ele dizer ao povo. Essas palavras deveriam ser consideradas em todo o Velho Testamento e Novo Testamento, porque a palavra de Deus é para mim e para você também. Amém, meus irmãos? Essas palavras têm tudo a ver com o cristianismo, tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver com a nossa vida. Você é filho de Deus, você é descendente espiritual de Abraão, você crê no eterno, são palavras para nós, amém? Então preste bastante atenção, 2 pontos. 2 pontos. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente
e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Aleluias! Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. A igreja de Jesus é o Israel espiritual de Deus na terra. Amém, igreja? Podem ver que, fazendo as suas aplicações e a sua hermenêutica e exegese correta, quando nós obedecemos ao Senhor de todo o nosso coração, nós nos tornamos um tesouro especial ao nosso Deus. Embora tudo é de Deus, mas aqueles que declaram que Jesus é o Senhor, aqueles que dizem: Senhor, a minha alma é tua, o meu espírito é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho e possuo são teus, você e eu nos tornamos um tesouro especial nessa terra. Deus olha para nós com um critério diferente, e é por isso que os profetas falavam que esses servos de Deus que são fiéis, eles são a menina dos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus nos vê de uma forma diferente, irmãos. Tudo é de Deus, mas Ele se alegra com esse ato de humildade, com essas declarações de fé. Meus irmãos, todos nós temos a liberdade de adorarmos qualquer coisa. Você tem a liberdade de seguir os seus ídolos de Hollywood, cinematográfico, musicais, ídolos das religiões, seguir os demônios, cada um pode escolher o que quiser, mas na hora que alguém diz: a minha alma, o meu ser, o meu coração, tudo que tenho e possuo, é de Deus, é de Jesus, e eu entrego voluntariamente, conscientemente a esse Cristo, o Pai se alegra nos céus. Por isso que Ele te vê de uma forma especial. Por quê, irmãos? É porque Deus está dizendo: você entendeu o meu projeto, você entendeu a minha obra, você entendeu os meus planos, você é um tesouro especial de Deus. Amém, meu irmão? Diga para o irmão que está do teu lado: você é um tesouro especial do Senhor. Diga: você é um tesouro especial de Deus na terra. A vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês são um tesouro especial na terra. Você é um tesouro especial de Deus na terra. Aonde quer que você esteja, meu irmão, é promessa. Deus disse 3 meses depois a Moisés: Moisés, diga para esse povo, estão fugindo, estão com medo, vão ter, eu imagino aqui, né, Deus, vai ter 40 anos que eles vão passar aqui, mas eu preciso já mostrar quem eles são, eu preciso mostrar quem eles são. E Deus não para aqui, meus irmãos. Ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Aleluias! Você é um sacerdote, meu irmão. Você é um sacerdote do seu lar. Minha irmã, você é uma sacerdotisa de Deus no seu lar. A sua oração será ouvida por Deus. Qual era o papel do sacerdote, irmãos? Há uma coisa muito simples e muito objetiva, que é a diferença do profeta e do sacerdote. O profeta é aquele que é a boca de Deus entre os homens, ou seja, o profeta é aquele que ouve a palavra de Deus e passa agora às pessoas. Moisés era o profeta. E o sacerdote? Os sacerdotes é aqueles que agora fazem os sacrifícios, fazem as cerimônias, purificam o povo e pega agora na mão do povo e leva a Deus. Então o profeta é aquele que fala de Deus ao homem, e o sacerdote é aquele que pega a mão da pessoa e une a Deus.
Nós somos um reino de sacerdotes. Lembra que eu disse na analogia de Paulo que a igreja é corpo de Jesus na terra? Aonde você vai, aonde você pisa, aonde você toca, você leva essa graça sacerdotal com você, meu irmão. Por isso que a Bíblia vai falar, inclusive em Corinto, quando Paulo diz que a mulher que teme a Deus e o homem que não teme a Deus, e a mulher que teme a Deus e os filhos que não temem a Deus, quando ela ora, ela santifica o lar, não porque a oração dela é uma oração forte, essa bestarada toda que a gente ouve aí, oração forte, oração fraca, toda oração importa. Toda oração importa. Pastor, ora por mim porque a sua oração é mais forte. Irmãos, besteira, essas besteira pagã que entra no meio do arraial do cristão. Não tem oração forte, oração fraca. Tem oração que vai ao trono da graça, e toda oração que vai ao trono da graça, mesmo que não saia dos lábios, mesmo que a gente balbucie ou ore no coração que nem Ana, quando passa pelo trono da graça, vem como uma bomba de milagre, porque Deus ouve a nossa oração. Por quê? Porque somos uma nação sacerdotal. A igreja é isso, irmãos. E aqui não para, olha só o que o texto diz. E uma nação santa, dando uma ideia, é o seguinte: somos diferentes, pertencemos a uma origem diferente, nos mantemos nessa origem que é diferente, e é por isso que a gente não faz muitas coisas que o mundo faz. Não é porque a gente é melhor, ou porque a gente tem que vestir a roupa, do culto. Não é a roupa do culto, não é a roupa da missa, é porque somos uma nação santa, escolhemos isso. Podemos enfiar o pé na jaca, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, Deus estava usando aqui Moisés. Vamos ler mais um texto também que está em Deuteronômio 7, do 6 ao 11, que é uma repetição do que foi dito, e aqui dá umas características muito interessantes. Deuteronômio 7, do 6... Deuteronômio 7, do versículo 6 ao 11, olha só. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre de todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Aleluias. Deus não nos escolheu porque Ele simplesmente viu, falou, eu gostei daquela igreja, aquela igreja canta bonitinho. Não, é por causa das promessas que Ele deixou para todos nós. Nós somos e carregamos a mensagem de salvação para toda a terra. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a igreja, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero reprisar aqui novamente essa metáfora. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Mas ela não é somente o corpo de Jesus na terra. A Bíblia vai mostrar que a igreja ela recebe também uma figura de linguagem com várias outras metáforas,
que a igreja é a família de Deus. Você faz parte da família de Deus na terra. Estão entendendo aqui, meus irmãos, como é importante o nosso posicionamento, como é importante o nosso zelo, como é importante a gente ser saudável, até quando a gente fala e vai discursar sobre coisas extrabíblicas, coisas que estão acontecendo. Como é importante a gente não ficar vociferando o que a gente acha, só porque a gente acha, porque muitas vezes a gente está achando na perspectiva humana. Você faz parte da família de Deus na terra. A família de Deus na terra não combina defendendo guerra. A gente combina defendendo o quê? Paz, harmonia, compaixão. Pastor, e os regimes totalitários? Tudo bem, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir para Deus levantar pessoas, vamos pedir para Deus fazer milagres, vamos pedir, irmãos, para Deus derramar o grande e poderoso avivamento dele sobre a terra, amém? Porque eu acredito, meus irmãos, que o grande avivamento de Deus sendo derramado na terra, as armas viram restolho, as armas caem por terra, amém, meus irmãos? A igreja, ela também recebe uma outra figura de linguagem lindíssima, irmãos. Ela é a noiva de Jesus. Combina uma noiva briguenta? Uma noiva que odeia? Uma noiva que fica fazendo políticas e defesas destrambelhadas? A noiva quer o quê, irmão? Por excelência, alegrar o noivo. Quer celebrar o noivo, quer glorificar o noivo. A igreja, ela é alguém que contém nela o reino de Deus. Deixa eu ensinar uma coisa importante em segundo lugar. A igreja de Jesus não é o reino de Deus. Assim como Israel não era o reino de Deus. O reino de Deus é algo muito maior. Muito maior. Deus separa Abraão e faz dele uma nação sacerdotal. Mas era só Abraão que adorava a Deus? Claro que não, meus irmãos. Podem ver que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, sumo sacerdote da paz. Quem era Melquisedeque? Nós não sabemos. Deus tem filhos, Deus tem filhas. Deus faz obras que estão além da nossa compreensão, que estão além aqui das nossas quatro paredes, que estão além das nossas teologias, muitas vezes intrincadas. Percebam, meus irmãos, que na história da igreja e do cristianismo, principalmente do romanismo, e aqui abre aspas, o romanismo e o ortodoxismo fizeram as cruzadas, em nome de Deus. Aí talvez você diga assim, mas pastor, o povo de Deus também errou. Quantos foram os reis que viraram santos e imperadores, mas matavam a rodo pessoas? Aí eu te digo, mas combina isso? Não, meus irmãos, a igreja, ela contém o reino de Deus. Ela é a agência do reino, ela não é o reino. Mas ela é uma agência. Agora, perceba, se nós nos desfigurarmos, se nós perdermos o nosso papel, a gente deixa de ser agência. A gente passa a ser o quê? A gente passa a ser apenas agora mais uma religião, que tem cara de quem vive, mas está morto. A igreja não é o reino. O reino de Deus cria a igreja. O reino de Deus chama Abraão. O reino de Deus separa Israel como nação. O reino de Deus dá àquela nação agora um templo. O reino de Deus dá a palavra de Deus. Ou seja, o reino de Deus é maior do que tudo. O reino de Deus, quando ele vai sendo manifesto, aí vem a igreja. Então a igreja, ela faz parte disso. Até quando? Até quando Deus quiser. Eu poderia dizer como Gruden, um grande teólogo, diz, que a igreja, ela é guardiã do reino. Ou seja, a igreja, ela preserva os valores, desde que ela se mantenha na palavra. Porque senão
ela deixa de ser o quê? Um instrumento do reino. Ela vira um instrumento da religião. E quais são as características, meus irmãos, de que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? É simples, meus irmãos, é muito simples. Não tem mistério, porque ter um templo não é uma característica. Carregar uma Bíblia também não é uma característica. O que define se realmente essa igreja ela é uma igreja verdadeira, uma igreja piedosa, é se realmente nós estamos guardando os mandamentos de Deus e estamos buscando se preservar nesses mandamentos, ou seja, nós estamos nos tornando como uma igreja pura, uma igreja pura. A igreja verdadeira do Senhor é essa igreja que ela leva a sério os mandamentos, porque tem igrejas que, irmãos, não levam a sério os mandamentos. Ela leva a sério o culto, leva a sério as suas festividades, ela leva a sério a entrada do dinheiro, ou seja, parece uma igreja de verdade. Ela leva a sério a tradição. Como que eu sei se uma igreja realmente ela se mantém nos seus propósitos? Ela se mantém nos seus propósitos se ela preserva, se ela realmente faz aquilo que Moisés tinha dito ao povo. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos colocamos diante de uma igreja mais pura. E há igrejas que são mais puras e igrejas que são menos puras. E aqui a gente precisa realmente pensar de que igreja eu quero ser. E aqui não vamos colocar aqui uma atribuição somente à igreja. Vamos fazer algo bem pessoal. Que tipo de igreja eu tenho sido? Eu tenho sido essa pessoa que tem honrado a Cristo em qualquer momento? Eu tenho honrado a verdadeira pureza da igreja, os valores da igreja, os valores de Deus, os ensinos de Deus? Eu tenho me posicionado como uma pessoa que realmente pratica tudo isso? Porque senão, meus irmãos, eu estarei me perdendo. Quais são os sinais dessa igreja que se purifica? É uma igreja bíblica, é uma igreja na palavra. O que importa é a palavra de Deus. Deixa eu dar uma explicação aqui para vocês entenderem que nós também podemos cair nos mesmos erros do romanismo. Porque o que é uma igreja? O que muda, em tese, irmãos? A igreja católica apostólica romana, ou ortodoxa grega, ou ortodoxa russa, ou as outras católicas, e a igreja cristã? É bem simples. No catolicismo, eles têm a Bíblia como sua revelação. E a segunda coisa que eles têm como revelação igual à Bíblia é a tradição. E em terceiro lugar, eles têm a magistratura, que é aquilo que nós chamamos atualmente de cúria, os pensadores do catolicismo. Ou seja, essas três coisas determinam se eles são católicos ou cristãos verdadeiros na ótica deles. Por exemplo, irmãos, por que os católicos não nos veem como irmãos? Alguém aqui adora Maria? A gente diz Santa Maria, Mãe de Deus, a gente começa a fazer as orações, Ave Maria, a gente fica fazendo essas orações na igreja? Não, por quê? Porque não é bíblica, é simples assim. É simples assim, a gente não crê nisso. Nós respeitamos Maria, temos ela como uma mulher realmente especial, foi a mãe de Jesus, mas nós não oramos a Maria, porque só há um intercessor entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, homem, aleluia. Nós não somos mariólatras. Nós não temos a Maria como uma pessoa que intercede por nós, não. Ela, para ir para o céu, precisou aceitar o filho dela como Salvador. Para nós isso é claro, isso é bíblico. Ela sim foi uma santa mulher, sim foi uma pessoa piedosa, teve Jesus ali engravidou sendo virgem pelo poder do Espírito Santo. Maria é uma pessoa magnífica, como José, meus irmãos, mas jamais podemos adorá-la. Assim como não podemos adorar a mais ninguém. Então, dentro do catolicismo, o que acontece? Eles não enxergam isso na Bíblia. Mas aí a tradição vai falar o quê? Que Maria é corredentora da humanidade. Onde está na Bíblia? E aí vem o terceiro lugar, que é a magistratura. A magistratura vai falar assim: você não pode maldizer Maria. Nós não estamos maldizendo Maria. Nós só estamos dizendo:
Nós não cremos assim. Nós não cremos assim. Nós cremos que Jesus é o Redentor, é o Salvador e Ele nos basta. Amém, meus irmãos? A nossa alma é do nosso Mestre. Só Jesus morreu por todos. Aleluia. E Ele nos basta. Não precisamos de mais ninguém. Então, percebam, irmãos, o que nos define como uma igreja mais pura? Não é porque a gente é mais bonitinho, mais inteligente. É porque a gente guarda apenas o quê? As Escrituras. Pastor, e a tradição? A tradição, para nós, ela serve. Aonde? Em alguns momentos. E em outros, só nos atrapalha. É verdade. Somos batistas. Até quando? Até que Deus queira. Como assim, pastor? Vamos lá, as denominações, elas existem há quantos séculos? Alguns séculos. E antes, não existia esse negócio de denominação, irmãos? E amanhã, se as denominações deixarem de existir, eu acho que vai ser até bom, quem sabe? É bom, porque a placa da igreja fica para fora da igreja, meus irmãos, não fica para dentro. É assim que a gente tem que pensar. Nós devemos amar, sim, a nossa igreja, mas nós devemos adorar só o Cordeiro e mais ninguém. É isso que nos importa, o nosso compromisso é com o Cordeiro. Percebam, irmãos, amanhã o cristianismo protestante pode adorar o anticristo. Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que a gente está imune aos riscos, aos perigos? Meus irmãos, por muito menos o povo de Deus se perdeu, inclusive igrejas protestantes se perderam. O erro é real. Então, o que nos faz? Quais são os sinais de uma igreja que se torna mais pura? Ela preserva as Escrituras, ela preserva as ordenanças, ela é criteriosa nas suas disciplinas, ela adora a Deus com genuinidade, ela ora, ela tem um testemunho, ela busca comunhão, ela tem o poder de Deus sobre ela tem o amor de Cristo sobre nós. Nós não estamos aqui para endeusar pessoas. O pastor não é a maior personalidade, ele é um servo, ele é um maestro, mas a sinfonia é feita pela igreja, os dons são da igreja. O pastor recebe um dom de liderança e quando ele está certo, ele aponta o caminho e todos acertam, e quando o pastor está errado, a igreja precisa mostrar isso, porque a igreja é o corpo. Essa separação entre os sacerdotes e os leigos, isso é errado. A igreja é uma igreja sacerdotal. Percebam, meus irmãos, a importância nossa, porque dessa forma nós causamos impacto na terra. Há um poder que é derramado, não o poder do grito, da bravata, meus irmãos, não é isso. Vocês sabem que na história do protestantismo, algo que nos atrapalhou, há uma virtude nossa que é o poder da pregação. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. A igreja, quando nasce, com João, ali antes de Jesus, com João Batista já era um pregador. Jesus se tornou um grande pregador. A igreja primitiva é uma igreja de pregações, pregadores leigos e pregadores separados. A pregação sempre fez parte do povo cristão, mas ela não nasce somente na igreja, ela nasce lá na escola de profetas, ela nasce aqui com Moisés. Eles pregavam, eles proclamavam. Uma das características do povo de Deus é que eles recebem poder na proclamação. Mas percebam, meus irmãos, logo depois da reforma protestante, muitos começaram a usar da pregação na política. E vocês sabiam que a pregação ficou sendo vista como um artifício apenas de oratória? Percebam, meus irmãos, muitas vezes se a gente não tomar cuidado, até a pregação, que é algo lindo, a gente usa para os motivos errados. A gente usa o verdadeiro poder da igreja, não está apenas na pregação, está também. E aqui abra os olhos, meus irmãos. Sejam criteriosos em quem vocês ouvem e escutam. Pregadores precisam passar por vários critérios, porque se eles só falam bem, ele pode ser um excelente comunicador. Existem comunicadores, oradores brilhantes, e aí eu te pergunto, eles merecem a nossa consideração? Muitas vezes não. São pessoas que não podem ser ouvidas por nós, que vão nos atrapalhar, vão influenciar as nossas ideias. Havia um professor no seminário teológico de Perdizes que dizia o seguinte: existem pastores que nós não podemos ouvir, porque eles são literalmente pessoas que pendem para um caminho errado. Existem pastores que não faz mal a gente ouvir,
não fede nem cheira. Mas existem pastores que a gente precisa ouvir, porque eles nos aproximam de Deus. Então, meus irmãos, tenham esse discernimento, para que a gente restaure o poder, porque há um poder que foi dado à igreja, você e eu temos esse poder na terra, amém, meus irmãos? Há uma batalha espiritual que quem luta é a igreja, e essa batalha, as chaves do reino foram dadas a nós. Vamos lá, voltando ao meu título, a igreja é o corpo de Jesus na terra. E agora, o meu último ponto, essa igreja tem as chaves do reino de Deus na terra. Você e eu, meus irmãos, podemos desligar coisas nessa terra, ou ligar. Isso é muito lindo, amados, isso é muito precioso. Por isso que eu falei há pouco sobre as características de uma igreja pura, porque de repente, se eu sou um pastor que estou influenciando vocês para as coisas erradas, a gente vai querer ligar o quê? Ligar riqueza, ligar poder político. Estão entendendo? Olha as besteiradas aí. Uma igreja de um Jesus fofinho, de um Jesus interessante para as coisas dessa terra. Não, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela tem as chaves do reino de Deus na terra. E eu quero ler com vocês, abram comigo agora em Mateus 18, 17. Mateus 18, 17. A gente já está chegando ao final. Mateus 18, 17. O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida e na sua família? O que você gostaria que Deus fizesse no nosso mundo hoje? As chaves estão na igreja. Mateus 18, 17 e 18. Mateus capítulo de número 18, versículos 18. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Você crê nessa promessa, irmão? Está entendendo aqui, meus irmãos? Somos representantes de Deus na terra. O que você tem pedido? Você tem pedido dinheiro? Para de ser pequeno. Para de ser infantil. Você tem pedido glória, visibilidade, status. Deixa de ser besta. Deixa de ser bobo. Essas coisas são úteis para a sociedade. Na igreja só tem uma pessoa que merece o prestígio, é o Nazareno, é a glória dele. E o que mais, irmãos? A gente é servo. Se Deus nos usar, que a gente se lance com humildade debaixo das asas inquebráveis do Mestre, no esconderijo do Altíssimo. Ele vai levantar sim, Ele vai levantar os seus João Batistas, os seus Paulos, os seus Davi, isso faz parte do processo. Deus usou um jumento, por que não pode usar um pastor em uma igreja? Ele usa quem Ele quer. Ele não nos escolheu porque Ele se afeiçoou de nós. Ele nos escolheu porque estamos debaixo de uma promessa que Ele fez a Abraão, que Ele fez a Isaac, e Ele fez a Jacó, e Ele cumpre a palavra dEle. A gente, meus irmãos, pode ligar coisas lindas nessa terra. Está nas nossas mãos. Versículo 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio dele. Aleluias! E para a gente encerrar, meus irmãos, vamos ler aqui um texto de Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2. Quero ler com vocês aqui, 1 Pedro 2, e a gente vai orar. Aleluias.
Glória a Deus. Vamos pedir, meus irmãos, vamos pedir para que o Senhor nos ajude. 1 Pedro 2, versículo 9, esse texto é magnífico. Eu sou apaixonado pela Bíblia, a Bíblia toda é linda, mas alguns textos é como se Deus assim imprimisse em nós, dizendo: meu filho, é isso que eu vejo em você, é isso que eu espero de você, é isso que eu aguardo de você. Olha só, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, deixa eu fazer uma explicação aqui, tá? Lembra que eu li? Lá era Moisés falando aos israelitas, né? Certo? Agora é Pedro falando à igreja. É Pedro falando comigo, com você. Então, tome posse. A Bíblia toda é o livro de Deus falando conosco. Meus irmãos, Deus deixou a sua palavra. Pode ver que Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você é o corpo de Jesus na terra, você é propriedade peculiar de Deus na terra, você é nação santa, é sacerdócio real. Eu e você temos uma missão nessa terra, de que aquilo que a gente ligar vai ser ligado nos céus, e aquilo que a gente desligar vai ser desligado, e basta eu e mais um concordarem acerca de qualquer coisa que Deus queira, que Deus vai se fazer presente e vai dizer um sim. Amém, meus irmãos? Oh, meus irmãos, como isso é lindo! Essa é a riqueza da nossa vida. Esses são os tesouros da nossa vida. Era por isso que Davi falava: ó Senhor, como eu amo a Tua palavra, como ela é mais preciosa do que o ouro, ela é mais preciosa do que diamantes, porque você tem sobre você a palavra de Deus, meus irmãos. Entendam isso. Isso é maravilhoso para nós. E é por isso que a gente tem que temer de não ser uma igreja meia boca, uma igreja, uma noiva requenguela, uma noiva materialista, uma noiva de um Jesus fofinho, porque aí a gente perde o sentido, aí a gente vai estar só conquistando as nossas bobeirinhas, os nossos troféuzinhos, as nossas besteirinhas, e de besteirinhas o cristianismo já morreu, padeceu, e é para isso que a gente está aqui, para reescrever a história, é para ver o nosso país sendo salvo, para ver a nossa casa sendo salva, os nossos filhos sendo libertos, o temor sendo resgatado, o avivamento vindo sobre a terra. É isso que importa para nós, meus irmãos. A gente tem que saber que a gente não faz nada disso, a gente só se coloca diante dele e diz: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor derramar o teu grande avivamento, te reserva, nem que seja o último lugar, no último banco, mas deixa eu participar, pelo amor de Deus, pelo teu amor, Senhor, deixa eu participar do teu avivamento. É isso que importa, irmãos. Porque as almas estão aí morrendo, meus irmãos. Os maldosos estão aí e a igreja está calada. E muitas vezes está dizendo: joga bomba mesmo, faz isso mesmo, tem que matar petista. Vamos parar de besteira, vamos parar de tolice, vamos parar de coisas infantis. A gente tem que amar a todos, amém, meus irmãos? Olha, vamos lá, vamos ler o texto para a gente orar e encerrar. Vocês, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita. Você é uma geração eleita ou não? Oh, meus irmãos, como eu me alegro. Deixa eu abrir meu coração. Como eu me alegro de um dia do Senhor ter me separado para ser um ministro. Só de ser crente eu já me alegro. O Senhor ter me separado, ter me dado 2 dons, que são ser pastor e professor. Meus irmãos, vocês não têm a noção da minha alegria. Porque eu não mereço isso. Mas eu aceito isso. Eu aceito e falo para Ele sempre: Senhor, só vai me orientando. E muitas vezes eu até digo: Senhor, tem paciência comigo. Tem hora que eu acho que eu estou certo. Se eu estiver errado, tem paciência. Me abre os olhos, me abre o coração. Porque eu quero fazer tudo o que é da Tua vontade, ponto final. Você e eu somos geração eleita. Deus te elegeu para você ser corpo de Jesus na terra, começando no seu lar, começando a exalar Cristo aonde você pisa, aonde você está. Aonde você está, aonde você pisa, é Cristo que exala ou é a carne que exala? Aí, meu irmão, aí complicou. Se é a carne, complicou. É o mau testemunho, aí complicou. Percebam, irmãos, no bom testemunho Cristo está, no mau testemunho são os espíritos malignos. Percebam como é prejudicial
quando alguém diz, eu não vou na igreja por causa de fulano. Eu sei que são os tolinhos que querem arrumar desculpa mesmo. Mas sejamos honestos. Quando a igreja perde a sua pureza, quando o crente perde o seu temor, perdeu tudo. Sejamos honestos. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter tudo, ter coral, ter banda, ter ministérios, ter escola. Perdeu a característica de corpo, não tem mais sentido nenhum. Amém, meus irmãos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Você é um sacerdócio real. Como assim, pastor? Eu não sou, eu sou o Zé das Couves, a Maria das Couves, eu não sei que rei, o quê? Você é sacerdote real, porque você serve o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus te vê na terra como um príncipe, como uma princesa. Caminhe assim, honrando o seu rei, valorizando o seu rei. É por isso que você não faz as coisas que todo mundo faz. Ou você diz, não, todo mundo faz, eu faço. Isso você não está honrando. Não, você é princesa de Jesus. Você não tem que se preservar por causa do teu pai, irmã. Você não tem que se preservar por causa do teu marido, mulher. Irmão, você não tem que se preservar por causa da sua esposa. Você tem que se preservar porque tem alguém que olha você em qualquer lugar, onde quer que você esteja, e Ele chama-se Jesus Cristo, Senhor. Você e eu somos sacerdotes desse Rei. Continuemos. Nação santa, aleluia. Ou seja, nação separada. Deixa eu te ensinar uma coisa, porque o cristianismo, o protestantismo, e aqui eu quero fazer uma defesa, ele nos faz ser tão militantes, irmão, porque a gente é colocado numa história. Por exemplo, eu sou nordestino. Essa época de frio aqui, vocês não imaginam o que eu sofro. Eu me lembro até hoje, um dia eu falei, mas por que eu detesto tanto frio, meu Deus? Eu não posso, pé gelou, mão gelou, eu sofro, porque eu sofro. Aí um dia foi como se Deus falasse, você nasceu aonde, filho? Eu fui gerado lá em Riba, lá, meu irmão, né? Primeira coisa quando eu vim para São Paulo pequenininho, de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, que eu ganhei foi uma pneumonia. Primeira coisa que eu ganhei em São Paulo. Sou paulista de criação, amo São Paulo, é a minha cidade, onde eu tenho a minha história, a minha família, mas eu fui gerado lá em cima. Eu brinco com os irmãos que gostam de frio, vocês sabem, eu gosto de praticar esporte, irmãos, muitas vezes eu estou correndo, estou fazendo um Cooper, 30 graus, eu vejo as pessoas assim andando, e eu estou assim sorrindo, 35 graus, eu fico tranquilinho, biotipo. Por que eu estou falando isso? Percebam, eu vim do Nordeste, fui criado aqui, faz parte da minha linhagem. Quando nós nos convertemos, você é enxertado na videira verdadeira. Por isso que a gente ama o cristianismo, por isso que a gente passa a amar o povo judeu, porque o cristianismo nasce do judaísmo. Agora vem cá, são todas as decisões dos judeus que a gente vai endossar? Claro que não. Só para te lembrar, tem um monte de judeu que foi anticristo também, e tem um monte que é anticristo também, não é porque é judeu que está tudo resolvido, não. Nós fazemos parte da nação santa, separada, não é santa de auréola não, meus irmãos, não é santa de evangeliquez não, é santo porque se separa, pode enfiar o pé na jaca e dizer, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu temo o Nazareno, eu tenho um amado, e ele me ama, e eu o amo, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluias. Nação santa, povo exclusivo, aleluia. Olha como o texto de Pedro é maravilhoso. Por isso Pedro era o líder da igreja primitiva. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, Deus é a minha prioridade, os ensinos de Deus são as minhas prioridades, a pessoa dele é a minha prioridade, aleluias.
povo exclusivo de Deus. Para quê? Aí entra a nossa missão, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Ele nos resgatou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos firmou o pé sobre a rocha. E agora a gente está aqui. Para quê? Para anunciar essa salvação para todos, e não para a gente ficar aqui morrendo nos nossos cafofos. Não, Senhor, me dá mais dinheiro. Não, Senhor, me dá mais riqueza. Não, Senhor, manda bomba mesmo no inimigo e acaba com eles e preserva. Não, Deus nos separou daquilo que um dia era trevas, para que agora a gente anuncie o Evangelho. Eu e você somos corpo de Jesus na terra. Há um poder de desligar qualquer coisa e ligar em nome de Jesus. Recebe, meu irmão, essa palavra. Você foi separado por Deus com um propósito especial. Que Deus possa olhar para nós aqui, essa pequena igreja em Ferraz, e dizer: como eu me alegro daquela igreja. Como eu me satisfaço com aqueles irmãos. Aonde eles vão, eles deixam as minhas digitais. Onde eles vão, eles produzem os meus sinais. Por quê? Porque eles entenderam que eles são um povo exclusivo meu. Aleluias! Que Deus possa continuar falando ao seu coração, meu irmão. E eu quero só orar agora com você. Qual é o meu motivo de oração agora? É esse, é dizendo: Senhor, me ajuda a te honrar, me ajuda a ser sal, ser luz, me ajuda a ser igreja, me ajuda a sentir o que o Senhor sente, me ajuda, me livra de mim mesmo, da religião tola, fútil e vã, e me ajuda, Senhor, porque eu quero ser corpo de Jesus na terra. Quando eu entrar na minha casa, eu quero que a paz de Deus, que excede o entendimento, entre comigo, e que se houver algum demônio, ele saia correndo. Quando eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu quero que os Exus caiam por terra. Eu quero que tudo aquilo que tranca as ruas seja destruído. Não porque a gente vai ficar declarando fé estúpida, fé burra ou ofendendo as pessoas. Não, porque aonde a gente chegar com Cristo, que todo mal caia por terra em nome de Jesus, amém? E quando Deus for glorificado, você deve orar assim comigo: Senhor, me dá humildade, para eu não me perder em mim mesmo, porque se há alguma virtude, é a virtude do Rei, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que separa pecadores que nem eu, para fazer uma obra aqui na terra, amém, meus irmãos? E a você, antes de orar, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue-se a Ele, se renda a Ele, se lance. Só Ele morreu para te salvar. O Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom, se renda a Ele. Se você tem dúvida, não tem problema, diga a Deus: Senhor, se revela a mim. O maior interessado na sua alma não é o pastor, não é a igreja. O maior interessado na sua alma é aquele que morreu por você. Se você já resolveu esse dilema, esse conflito interno, então entregue-se a Ele. Diga: Jesus, a partir de hoje, a minha alma é tua, o meu espírito é teu, e eu vou te seguir e te amar e seguir a tua palavra para o resto da minha vida. E aí aguarde, porque você vai ver como é bom seguir ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a nossa missão, o nosso propósito de sermos corpo de Jesus na terra. Livra-nos de uma tradição humana, livra-nos de uma magistratura terrena e nos ajuda a seguir, ó Deus, aquilo que os teus servos no passado seguiam, que é a tua palavra. Apenas ela, Senhor, porque passarão o céu e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Deus, por essas palavras, por sabermos que somos, ó Pai, uma nação santa, nação sacerdotal, um povo eleito, uma nação exclusiva de Deus.
Ó Deus, realmente continue falando ao coração dos meus irmãos e irmãs, e imprima no nosso coração, Senhor, esse zelo de Te glorificar, de Te honrar, de sermos sal e luz, não para mostrar as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, nem as nossas patentes, não, nada disso, mas para enobrecermos o Teu nome. E ó Deus, se for da Tua vontade, continue usando essa igreja, papai. Continue usando essa igreja como sal e luz, continue usando cada membro, cada família aqui, e ouça as nossas orações, papai. Salva as nossas almas, salva as nossas famílias, salva todas as famílias pelas quais intercedemos, salva o Brasil, papai, salva as Américas e o mundo, e derrama um grande avivamento no mundo, Senhor. Faz algo lindo, faz algo maravilhoso e desperta-nos, meu Pai, a cumprirmos o nosso melhor, a fazermos o nosso melhor, assim como fizeram os profetas e os apóstolos. É assim que desejamos viver. Obrigado, Deus, por sabermos que somos corpo de Jesus na terra. Obrigado por sermos, ó Deus, parte e por pertencermos a esse projeto que é o projeto do reino. Revela-te a cada um dos meus irmãos e irmãs, e aquelas almas que estão agora se rendendo a Cristo, nos seus corações, ou se reconciliando com Deus, ouça, papai, essas orações, e enche-os do Teu Santo Espírito, enche-os do Teu Santo Espírito, e faça uma grande obra entre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, cumpra a Tua vontade como o Senhor desejar, e abençoa todos os Teus filhos, de qualquer igreja, ministério, todos aqueles que amam a Ti e a Tua palavra e vivem praticando a Tua palavra. Enche-os do Teu Santo Espírito nos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. É assim que eu oro por nós, por todos, e peço a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude. Amém? Deixa essa palavra no seu coração, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um domingo muito abençoado. Pode se abraçar aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês aqui. Deus abençoe. Está encerrado o nosso culto.